decretaram calamidade pública e a investigação sobre irregularidades em contratos firmados pelo governo do Rio durante a pandemia. Na operação deflagrada hoje, a Polícia Federal apreendeu computadores e celulares na casa do governador Wilson Witzel. O Jornal Nacional começa às 8h30, hora de Brasília. Até já. Olá, boa noite para você. O NA2 de hoje começa com um pedido de ajuda de brasileiros que estão no Canadá e não conseguem voltar para o Brasil por causa da pandemia do novo coronavírus. Entre eles, tem pernambucanos. 7.200 quilômetros separam Recife de Toronto, no Canadá. Seria ótimo estar tão longe a passeio se não fosse a impossibilidade de voltar para casa. Fernanda é do Recife. Trancou a faculdade para passar uns meses com amigos canadenses e estudar por lá. Quando viu que as companhias aéreas estavam cancelando voos, tentou antecipar o retorno, inicialmente previsto para 27 de junho. Só frustração e incerteza. Solicitei meu reembolso para eu comprar uma passagem de outra companhia aérea para que eu conseguisse voltar para casa. Mas eles primeiro me ignoraram por muito tempo. E até que depois de alguns dias eles me disseram que não adianta, eu não ia ter meu reembolso. Os brasileiros no Canadá, tentando a volta para casa, formaram um grupo. Fiz uma postagem no Facebook, em alguns grupos aqui de brasileiros em Toronto, e achei um grupo no WhatsApp com 60 pessoas, há uns 3 dias atrás quando entrei. E agora a gente já conseguiu juntar em 3 dias pelo menos 190 pessoas, e o grupo está crescendo cada vez mais. Entre elas, gente como Dulce, que foi visitar a filha, o genro e os netos e não consegue retornar para São Paulo. Faço tratamento de câncer e eu preciso voltar ao Brasil. Eu faço um acompanhamento médico a cada 3 meses com um oncologista. Deveria ter a minha consulta no mês passado. As passagens essas pessoas tinham comprado em diversas companhias aéreas. Dona Elizabeth voltaria em 25 de junho. O voo foi cancelado. Ela teria que improvisar para chegar em casa. Eu não posso voltar por outro país por motivo de saúde, não falo inglês, tenho medo de chegar em outro país, o voo for cancelado, eu ficar presa em aeroporto e por isso eu preciso de um voo direto. O marido de Nathalie perdeu o emprego. Tem muita gente que já entregou o apartamento aqui, então tá tendo que alugar outro lugar para morar, às vezes pagar um pouco mais caro, e isso dificulta um pouco porque ninguém tá trabalhando. E Larissa, do Recife, que mora há 2 anos no Canadá, está com dificuldade com o visto para permanecer no país. Todos os voos que eu quis comprar, acho que foram 5 que eu estava olhando, eles foram cancelados. Então, desde o dia 1, tô tentando sair do país. Pela lei, eu tenho até dia 1 de agosto para sair, mas financeiramente eu preciso sair antes. Joelma devia ter voltado ao Brasil há mais de 40 dias. Meu apelo é de ajuda e uma resposta que nós possamos ter viável. Camila está ajudando a mãe, Dona Lenir, que remarcou a passagem, pagando novas taxas e teve os bilhetes comprados cancelados 2 vezes. Então, a gente pede encarecidamente que o governo brasileiro, que o Itamaraty nos ajude e principalmente ajude todos esses brasileiros que estão aqui no Canadá. Que situação, hein? Nós procuramos o Ministério das Relações Exteriores, que mandou uma nota dizendo o seguinte, que tem prestado assistência aos brasileiros que estão retidos no Canadá e que tem estudado soluções que possibilitem o retorno deles o mais rápido possível para o Brasil. E, claro, a gente vai ficar acompanhando essa história, né? Essa dificuldade que os brasileiros estão enfrentando lá no Canadá, nesse retorno, nessa tentativa de volta para o Brasil. Agora a gente vai ver qual é a situação aqui de Pernambuco no meio dessa pandemia, né, do novo coronavírus. Todas as noites a gente atualiza para vocês esses números. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, hoje Pernambuco tem confirmados 28.854 casos do novo coronavírus. A gente teve de ontem para hoje a confirmação de mais 488 casos de pessoas infectadas. O número de mortes também subiu, né? Agora estamos com 2.328 pessoas que não resistiram ao novo coronavírus. De ontem para hoje tivemos a confirmação de mais 80 casos, né, de mortes de pessoas que não resistiram. E aí a gente segue dizendo que hoje
a Prefeitura do Recife, em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco, reforçou o número de exames do tipo RT-PCR, aquele que detecta o novo coronavírus em pacientes que são atendidos nas unidades de saúde. Mas não é todo mundo que vai ter acesso. Esse teste é para quem faz parte de grupos de prioridades. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, serão feitos 2.000 testes por semana em unidades de referência. Entre as prioridades estão pessoas com síndrome respiratória aguda grave, investigação de óbitos, profissionais de saúde, pessoas próximas de profissionais de saúde em casa com sintomas, profissionais de segurança. Também é para aumentar a coleta de casos leves, a circulação e a dinâmica de transmissão do vírus na cidade. O secretário de Saúde do Recife explicou como é esse teste. Esse é o teste chamado RT-PCR, que é aquele teste que é usado no mundo inteiro, é o teste mais fiel, que consegue detectar o vírus na sua presença no início dos sintomas. Isso é fundamental para que a gente possa melhorar a capacidade de testagem e de tomada de decisão com relação à Covid-19 aqui entre nós. Esse é o teste que é feito na estrutura do laboratório. Para isso, a Universidade Federal de Pernambuco está colocando toda a estrutura de laboratório à disposição da Prefeitura nessa parceria, mas a coleta é feita como se fosse nós chamamos de swab, é como se fosse um cotonete comprido que é colocado nas narinas e na garganta, e aquela secreção vai então para o laboratório identificar a presença do vírus. E para quem tiver dúvida se pode ou não entrar no grupo de prioridade para fazer o teste na rede municipal de saúde. A nossa estratégia tem tido um aliado importante, que é o aplicativo Atende em Casa, e esse aplicativo faz todas as orientações, inclusive se a pessoa tiver comorbidades, tiver uma idade mais avançada, tiver fatores de risco ou sintomas mais graves, aí sim indica a necessidade dessa pessoa para um serviço de atendimento de forma presencial para ser avaliada e fazer ou não o teste. Bom, agora a gente vai falar sobre os cuidados dentro de casa nesse período de pandemia do novo coronavírus. A gente está conectado aqui com o médico infectologista Rafael dos Anjos. Olá, doutor, boa noite para o senhor. Obrigada por nos atender nessa noite aqui no NE2. Quando a gente chega em casa, doutor, o que a gente deve fazer primeiro? Qual é o primeiro? Pois é, um questionamento muito importante, Meire. Boa noite a todos. A gente refere o seguinte, para a pessoa reservar na parte inicial da sua casa uma área que a gente chama de área suja. Não quer dizer que a área vai estar suja, mas assim, é uma área de transição, de cuidados entre você chegar da rua e entrar na sua residência. E tiver uma caixa que a gente também chama de caixa de entrada, onde você vai colocar seus utensílios, carteira, celular, chave do carro, e tirar o seu calçado nessas áreas para poder você adentrar a sua residência e, de imediato, higienizar suas mãos. É o primeiro ponto que a gente aborda a todas as pessoas. O senhor recomenda deixar o calçado fora de casa ou fora do... Porque também tem o porta com porta. A gente também precisa respeitar o limite do outro. O que a gente deve fazer nesse caso? Perfeito. Se você não puder fazer, não tiver uma área externa acessível para isso, nessa mesma área suja, a delimitação a gente fala de 1 metro, entrou na casa, o primeiro metro, ser 1 metro que a gente chama de contaminado. Você tira seu calçado e bota nesse canto. Entendeu? Porque você tem a delimitação de uma área possível de contaminação. O mesmo vale, por exemplo, a gente está passeando pela rua, as pessoas que são autorizadas a sair, ou então aquela pessoa que precisou sair de casa, voltou com a máscara. Onde é que coloca essa máscara? Tem que lavar logo de imediato? Ela pode estar junto com outras roupas da casa? O que é que pode ser feito? Perfeito. Como a gente chegou do ambiente externo, o ideal é que essa máscara seja acondicionada, se não for higienizada de imediato, num recipiente destinado para isso, só para isso, e sua roupa e a máscara serem higienizados em separado da roupa de cama e roupa de banho e toalhas. Então tem que ser uma lavagem separada. A gente tem recebido muitas perguntas de pessoas que vão fazer a feira, por exemplo. Vão ao supermercado e trazem frutas, verduras, feijão, arroz, carne. Como é que faz para higienizar tudo isso? Até porque tudo isso vem dentro de sacolas dos supermercados. Perfeito. Se for aquelas sacolas plásticas, você vai tirar os alimentos, os produtos da sacola e vai higienizar um por um. Você pode higienizar com solução com água sanitária
água sanitária e água, 15 a 25 ml de água sanitária para cada litro de água, ou então com água e sabão, água corrente e sabão, também funciona muito bem. E as próprias sacolas você pode reutilizar, mas antes você tem que lavar também. Em relação ao que a gente compra, por exemplo, e a pessoa vem entregar uma encomenda, né, uma comida, o que é que a gente faz com aquela embalagem? Como é que a gente tem que receber a pessoa e quando voltar para casa, quais são os cuidados que a gente tem que ter? Pois é, você tem que higienizar a sua mão, né, logo quando receber, antes de receber o produto, né? Se você sair do seu apartamento, da sua casa, for receber o produto, o ideal é a embalagem secundária, o que é isso? Algum recipiente, um prato, que na sua residência vai receber esse alimento e você vai fazer o descarte da embalagem que veio do estabelecimento que você solicitou. Doutor Rafael, a gente agradece demais aqui as suas orientações, viu, em relação à higiene. A gente sabe que todos os dias a gente está aprendendo um pouco mais. A gente deseja para o senhor muita paz e muita saúde aí com a família, viu? Obrigado, vocês também, tudo de bom. Boa noite. Bom, e hoje pela manhã a Polícia Militar fez uma fiscalização. Começou, né, a fiscalizar os terminais de ônibus. Inclusive, uma dessas fiscalizações foi no terminal de Joana Bezerra. A ação foi para orientar mesmo os passageiros e também verificar a quantidade de veículos e a lotação deles. Quem estava sem máscaras foi orientado a voltar para casa. E a gente reforça, né, que o uso de máscaras é obrigatório em todo o estado desde o dia 16 de maio. E agora a gente vai dar uma volta pelo Recife de longe para a gente acompanhar aí como é que está a movimentação nas paradas de ônibus. Ó, essa aí é a Avenida Agamenon Magalhães, ao lado da Praça do Derby. A gente está acompanhando aí toda noite, o pessoal para ali, ó, esperando o ônibus. Tem muita gente junta, né? Agora pouco trânsito no sentido zona sul do Recife. A gente vai seguindo, a gente tem outra imagem aí, da Avenida Herculano Bandeira, passando pelo bairro do Pina. Olha a igrejinha ali atrás. Na frente tem uma parada de ônibus, mas a gente está acompanhando aí que tem pouco movimento. E depois do intervalo você vai ver que cresce, né, o número de microempreendedores individuais aqui em Pernambuco, mesmo com a pandemia do novo coronavírus. E ainda tem dicas, viu, gente, de cursos gratuitos nessa área de empreendedorismo, para você se preparar aí para a volta ao mercado de trabalho. O NE2 volta rapidinho, até já. Presente do Dia dos Namorados tem no Magalu. São milhares de ofertas com frete grátis. Baixe agora o aplicativo. Body Spray 212 Pipe Rosé, só R$ 179. Smart TV 55 4K Samsung, 10 de 249 sem juros. Smartphone LG K40S, 10 de 79 sem juros. Cerveja Heineken Pack com 24 por apenas R$ 84,00. Tudo pro seu amor. Tem no Magalu, tem no Magalu. Beba com moderação. Eu sei que eu não devia, mas ultimamente eu me pego pensando em você o tempo inteiro. Querendo te ver, querendo conversar com você, querendo estar com você, querendo ter você. Hoje, nós vamos ter o prazer de faturar muito mais com essa fotografia. Você vai ver. Fina Estampa. A pandemia do novo coronavírus causou uma crise econômica no mundo inteiro. E aí, para segurar o orçamento de casa, o jeito para muitas pessoas foi se reinventar, né? Muitas, inclusive, procuraram o empreendedorismo, se tornaram microempreendedoras individuais. E aqui em Pernambuco, né, o registro de MEI, microempreendedor individual, tem crescido nesse período de pandemia. A loja virtual de Mércia existe já faz um ano. O desafio seguinte era montar a loja física. Ficou pronta e aí veio a pandemia. Eu queria terminar de fazer a minha lojinha física, né? Terminar de fazer o pagamento da construção do meu box e que seria agora em março. E disso em diante eu já estava planejada de fazer. Aí entrou a pandemia, as vendas caíram 90%. Mas mesmo assim eu não desanimei. Nessa altura, ela já estava decidida a se registrar como microempreendedora individual, MEI. E foi o que fez. O MEI é um empreendedor que conduz a sua empresa sozinho e tem no máximo um funcionário.
Com o registro do MEI, ele sai da informalidade e tem acesso a diversos benefícios. O microempreendedor individual tem CNPJ, pode emitir notas fiscais, ter acesso a financiamentos. Mais de 500 atividades estão na lista das que podem se enquadrar. O faturamento tem que ser de, no máximo, R$ 81 mil no ano. E o MEI precisa pagar um valor fixo ao Simples Nacional. Para atividades ligadas ao comércio ou à indústria, R$ 53,25. Para quem presta serviço, R$ 57,25, por exemplo. Isso já inclui uma contribuição com o INSS. E aí vem os benefícios. Aposentadoria, licença maternidade. Mércia se animou com essa parte também. Além de regularizar, deixar tudo certinho, eu pagar, né, em dia tudo certinho e ter um seguro. De acordo com o Sebrae, houve um aumento de mais de 119 mil MEIs no Brasil entre os meses de março e abril. Em Pernambuco, o aumento foi de 3 mil. No total, já são mais de 10 milhões no Brasil e mais de 300 mil em Pernambuco. O economista e professor da UFPE, Écio Costa, lembra que acaba de se tornar MEI, quanto quem já era precisa ficar ligado em algumas questões. Você passa por um processo de cadastro junto à Receita Federal e também, a partir daí, você começa a pagar impostos, né? Claro, numa escala proporcional ao tamanho do MEI, né? Ou seja, hoje está na faixa dos 50 e poucos reais, dependendo do segmento. E se você não está faturando, se você, por exemplo, num momento como esse, está parado, você vai ter que comunicar à Receita que você não está funcionando, porque senão vai ficar sendo gerado o débito e você vai terminar criando uma dívida para si próprio. E o Sebrae oferece cursos gratuitos para quem quer aprender mais, né, sobre esse mundo do empreendedorismo. A gente vai conversar agora com o Antônio Coelho, que está com um representante do Sebrae, vai trazer mais orientações, né, outras orientações para a gente. Antônio, boa noite. Oi, Meire, boa noite para você e para todo mundo. Todos os cursos que a gente vai falar aqui são de graça, estão lá no site do Sebrae e você que está entrando nesse mundo do microempreendedor individual pode fazer em casa. Nós estamos aqui com o Vitor, analista do Sebrae, Vitor Abreu, que vai explicar para a gente que cursos são esses. Vitor, boa noite, em que áreas? Exatamente, boa noite a todos. São cursos, Antônio, com 3 linhas de trabalho, né, digamos assim. Uma é muito voltado para aspectos legais do MEI, desde a formalização, as obrigações do MEI, pagamentos dos boletos, declaração anual, que seria agora em maio e foi adiado para junho. Então, a gente tem curso nessa linha de pensamento para que o MEI ele compreenda e possa cumprir todas as suas obrigações. A gente tem cursos voltados para a inserção digital do MEI nesse momento, onde mais do que nunca ele precisa estar aderente, né, ao novo formato de consumo e também capacitações voltadas de uma maneira estratégica para o que vai vir quando tudo isso passar e quando uma nova condição mercadológica estiver sendo colocada para todos os negócios de uma forma geral. Então, a gente está trazendo capacitações que vão ajudar, vão contemplar o empresário nessas 3 linhas, Antônio. São cursos longos? Quanto tempo demoram? São cursos, em média, de 1 hora de duração, 1 a 2 horas de duração. São cursos rápidos, onde a gente encapsula, digamos assim, a gente pega conteúdos específicos e entrega exatamente o que aquele empresário precisa. Então, a gente segmenta as capacitações em vários conteúdos, onde ele vai poder olhar exatamente o que ele precisa, o conteúdo específico que ele precisa naquele momento e vai assistir aquele curso de 1 hora ou 2 horas no máximo e, a partir dali, ele já estará pronto para lidar com essa situação. A gente fala de acesso pela internet, mas tem diploma pela internet também? É possível a pessoa conseguir a certificação? Tem sim. Em todos os cursos fica registrada a participação e também ele tem acesso ao certificado pelo próprio site do Sebrae, onde ele vai realizar essa inscrição, vai participar do curso e lá mesmo ele vai poder entrar depois e acessar o certificado dele, comprovando a participação dele, já que além do conteúdo é importante que ele tenha assim essa comprovação e lá mesmo no site ele vai ficar tudo certinho, tudo registrado, esse conhecimento. Vitor Abreu, analista do Sebrae, muito obrigado pelas informações aqui no NE2. Meire, a gente volta com você aí no estúdio.
E a gente segue com outras informações aqui, Antônio. O cantor e compositor Genival Lacerda está internado no Hospital de Ávila, na zona norte do Recife. De acordo com a família, Genival Lacerda estava em casa, no bairro de Boa Viagem, quando passou mal e foi socorrido. O boletim médico do hospital apontou que ele teve um AVC, um acidente vascular cerebral, e que está estável e deve ficar em observação pelos próximos 3 dias. Genival Lacerda tem 89 anos, é paraibano de Campina Grande e mora no Recife há 25 anos. E você vai ver logo depois do intervalo a preocupação neste momento de isolamento social dentro de casa com a violência doméstica. Tem orientação da polícia, das vítimas. Não saia daí, a gente volta rapidinho. Até já. Jonatas foi preso por um crime que não cometeu. Eu sou ladrão. E isso pode comprometer Elisa no concurso. Vou lá. Peraí, vai lá onde? Na delegacia, eu preciso saber o que aconteceu. Nem pensar, não agora. Você não pode abandonar o concurso assim, sem mais nem menos. Preciso ver o Jonatas, Arthur. Tem uma equipe toda esperando você tem que fazer a sua parte. Daqui a pouco... Seja profissional. Tem muita gente dependendo de você. Totalmente demais. Onze jovens fugiram do Centro de Atendimento Socioeducativo CASE, no Cabo de Santo Agostinho. De acordo com a CASE, a fuga aconteceu logo depois de um tumulto. No vídeo enviado aí para a nossa produção, é possível ver fogo dentro do Centro de Ressocialização. De acordo com a Fundação de Atendimento Socioeducativo, a FUNASE, 2 adolescentes ficaram feridos e foram levados para uma unidade de pronto atendimento. O caso está sendo acompanhado pelas coordenadorias de segurança e inteligência da FUNASE. Bom, e a polícia prendeu todos os suspeitos de terem participado de um assalto a um carro forte em fevereiro deste ano, no bairro de Jardim, São Paulo, aqui mesmo no Recife. A gente vai conferir agora as informações com o repórter do G1, Pedro Alves. Oi, Meire, boa noite para você, para todo mundo. A Polícia Civil divulgou hoje o resultado de uma operação que aconteceu em fevereiro desse ano, aqui no Recife. Polícia Civil, 10 pessoas foram presas na Operação Vigília e no dia do roubo, um assaltante e um vigilante acabaram morrendo durante uma troca de tiros. A Civil descobriu que os assaltantes usaram o WhatsApp para marcar o roubo e que a intenção inicial deles era de sequestrar o gerente da lotérica. Um jovem que passava pelo local também ficou ferido, mas felizmente sobreviveu. Para saber por quais crimes os presos vão responder, é só vir aqui no G1. Meire. E 2 pernambucanos morreram em Roraima. Eram 2 militares do Exército, Alian Miqueias de Santana e Oswaldo Bernardo da Silva Neto. Eles participavam da Operação Acolhida. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os soldados estavam jogando futebol quando a bola caiu no Rio Branco. Um deles entrou para pegar a bola e aí não conseguiu sair, quando o outro foi tentar salvá-lo. Os 2 morreram afogados. Alian e Oswaldo eram do 4º Batalhão de Polícia do Exército, aqui do Recife. Não foi informado quando e onde será o enterro. E a gente segue falando de violência, de prevenção, aliás, à violência doméstica. De acordo com a polícia, neste tempo de isolamento social, é preciso se preocupar com todo mundo dentro de casa e não deixar que o número de ocorrências em relação à violência aumente. A gente vai conversar agora sobre esse assunto com a repórter Luna Markman. O registro deve ser feito pela internet. Oi, Meire, boa noite para você e para todo mundo. Olha, se o crime envolver violência física ou sexual, tem que ir presencialmente na delegacia registrar o boletim, porque a vítima vai ter que passar por perícia. Agora, a novidade é que durante a pandemia, crimes contra a honra podem ser registrados pela internet. A gente está aqui com a gerente do Departamento de Polícia da Mulher, Julieta Japiaçu. Aqui eu pergunto, delegada, que crimes são esses? Boa noite. Boa noite a todos. 3 crimes: calúnia, injúria e difamação. A injúria, por exemplo, é muito comum numa relação de violência familiar, que são os xingamentos, São qualidades imputadas a essa pessoa. E vamos já falar qual é o site que pode fazer esse boletim online? Esse registro pode ser feito pelo site da Polícia Civil, que é o www.pe.gov.br.
Quais são as informações para preencher lá o boletim? Ela vai entrar lá do ladinho esquerdo do site, na delegacia interativa, vai acessar um desses crimes com violência doméstica e familiar e vai preencher o nome completo, nome do agressor, data do fato, né, um telefone de contato, um e-mail, que é importante. Então, todos esses dados e descrever o fato, que é muito importante. O fato precisa ter acontecido no mesmo dia que ela registrar o boletim ou pode ter acontecido uns dias atrás, ela ficou com aquilo na cabeça? Não, não é preciso ser no mesmo dia, pode ser um fato anterior. Ela registra esse fato. Se ela precisar de uma medida protetiva, ela vai na delegacia solicitar, assim como a continuidade do inquérito policial. E o que acontece depois que o boletim é registrado? Isso. Ela precisando da medida protetiva, ela comparece à delegacia da mulher ou à delegacia mais próxima no local de sua residência e solicita essa medida protetiva. E se quiser o inquérito, esse inquérito vai ter seguimento. E o que acontece com a pessoa que foi... que é o agressor, ou que xingou, ou que cometeu esse crime? Bom, se o juiz defere a medida protetiva, ele vai ser cientificado dessa medida e vai ter que manter a distância dela. E no inquérito, se ele for indiciado, isso vai para a justiça e ela tem que contratar um advogado ou acionar a defensoria pública para que a ação na justiça corra. Meire quer participar aqui dessa conversa com a gente. Oi, Meire. Oi, Luna. Boa noite para saber o seguinte, nesse momento em que todo mundo tem que ficar em casa mesmo, né, muita gente está perdendo a paciência, é preciso manter a calma. Eu queria saber dela quais são as principais ocorrências que a polícia tem percebido em relação à violência contra as mulheres. Senhora delegada, a pergunta da Maria é o seguinte: quais são as principais ocorrências que vocês têm recebido durante essa época assim, de pandemia e isolamento social? Isso. A gente sempre recebeu muito injúria, lesão corporal e ameaça, né? Essas são as três que mais ocorrem. Então, a polícia... com esses três... na delegacia... o foco da interativa. Até informou para a gente que houve uma diminuição no número de registros de crime, né? Entre abril do ano passado, são 25% a menos de casos registrados. Eram 3.600 ano passado, agora são 2.500. Da interativa, esses três tipos de crime no momento. E outros podem ser incluídos. Isso, não, que no futuro próximo, outros crimes. Então, obrigada. www.policiacivil.pe.gov.br. É isso, mulheres não se calem. Meire. Com ou sem pandemia? Continua falando sobre mulheres, agora sobre aquelas que perderam a vida para a Covid-19. Um perfil de uma rede social passou a homenagear essas mulheres com arte, lembrança, sentimento e poesia. Ela tinha 2 anos. A vida curta foi marcada por uma epidemia e uma pandemia. Zika a marcou antes de nascer. Covid a levou. Morreu em Araripina, o sertão sofrido de Zika em Pernambuco. Seu povo é Pipipã, da cidade que mais parece a Aldeia Mundo, Floresta. Era uma bebê indígena, viveu 3 dias. Morreu o pai. Morreu sozinha em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, aos 38 anos. Tudo o que soubemos foi que ela tinha 68 anos. Vivia em cidade com nome de Mata, em Pernambuco. Ela estava com leucemia. Lembrar a dor anterior conforta quem lê. Tinha 69 anos. Morreu do vírus em Pernambuco. A primeira mulher. Não sei se mãe e filha se conheceram. A mãe morreu logo após o parto. A filhinha, 8 dias depois. Ficou um irmão gêmeo que resiste numa UTI para ser a memória desse tempo sem lamento. Morreram em Amaragi, zona da Mata de Pernambuco. Os rostos nas publicações não eram delas.
são representações da força, da delicadeza, histórias que a pandemia interrompeu. O perfil nas redes sociais é um mosaico, arte sobre a perda, sobre as mulheres na pandemia. Por que esse é um álbum só de mulheres? Porque essa é uma pandemia que não toca igualmente a todos os corpos. Essa é uma pandemia que, quando nos pede o retorno à casa, quando as pessoas adoecem, há alguém que cuida na casa.